Oi, gente. Então, conforme prometido lá no Insta, eu vou contar para vocês o que aconteceu essa noite, fazer o relato dessa projeção, que foi muito legal, muito intensa mesmo. E eu mostrei pro pessoal que me segue lá no Instagram o meu portão, o meu carro como fica, a mata que eu tenho aqui na frente de casa, que na verdade na frente não, na lateral, porque aquele portão é um portão de serviço que eu tenho aqui em casa. Então, essa noite eu acordei, quer dizer, eu achei que tivesse acordado, né, na verdade. Sentei na cama, antes de eu sentar, eu fiquei um tempinho, como se eu tivesse... Sabe quando você acorda e fica tentando dormir de novo? Então, fiquei um tempinho assim, olhei o celular, eram 5h20, ó o 520 aí, né? 5h20 no celular. Sentei na cama e comecei a andar dentro de casa. Abri a porta do meu quarto, saí. Foi quando me ocorreu que eu não estava acordada, eu estava em projeção. Às vezes acontece isso da gente sair e ficar um pouco confuso, principalmente quando a gente está muito próximo daqui. Mas aí quando eu saí do quarto, que eu cheguei na sala de TV, eu achei que estava meio embaralhado a imagem, porque estava tudo escuro, mas eu senti que, sabe quando fica assim meio... Algo não estava legal dentro do que eu iria ver caso eu tivesse acordada. Não sei identificar o que, mas aquilo foi o clique para eu perceber que eu estava em projeção. Desci as escadas, abri a porta da minha cozinha e fui em direção ao meu portão. Por quê? Na hora que eu saí e que eu disse que senti algumas coisas, que tinha algo esquisito na sala de TV, na verdade, eu senti como se tivesse alguma aproximação, algo se movimentando ali. E aí eu desci e fui na direção daquele portãozinho que eu mostrei para vocês lá no Instagram e abri o portão. Quando eu abri o portão fez o barulho que ele tá agarrando, eu fiz força para abrir o portão. E aí entrei em pânico naquele momento, porque eu achei que eu tivesse numa crise de sonambulismo, porque foi tudo tão real, e como eu estava sozinha em casa, eu disse, eu tô sonâmbula, né? Dentro do meu grau de lucidez, eu consegui acreditar que eu estava numa crise de sonambulismo. Olhei para os meus braços, não vi os famosos braceletes, e aí eu disse, eu tô sonâmbula, eu preciso acordar. Só que quando eu pensei assim, ao mesmo tempo, eu tive a ideia de, se eu tô sonâmbula, eu vi o meu carro na frente, por isso que eu mostrei pra vocês que o carro tá bem na frente mesmo. Eu tive a brilhante ideia de bater contra o carro. Porque se eu tô numa crise de sonambulismo e eu me choco contra alguma coisa, automaticamente eu vou acordar. Vai repercutir no meu corpo físico e isso vai fazer com que o meu corpo astral volte pro corpo físico. Então eu fui e me joguei contra o carro. Só que no que eu me joguei contra o carro, eu passei pelo carro. Aí eu vi que eu realmente estava em projeção. Então essas experiências assim, se você tiver um grau de lucidez, é legal você fazer quando você está em projeção, porque muitas vezes ainda confunde. É tão real que você acha que você está aqui e você já está do lado de lá. Quando eu passei o carro, que eu me surpreendi, ainda saí meio coisa que eu joguei com toda vontade contra o carro, que era para eu acordar. Mas também, se eu tivesse sonâmbulo, eu ia dar um porradão no carro, que ia amassar até a porta. Ainda bem que eu não tava, ó o prejuízo. Aí eu passei do carro. No que eu passei do carro, eu já saí do outro lado do carro, de frente para aquela mata que eu mostrei para vocês lá no Instagram. E é engraçado que essa mata tem um buraquinho na cerca, que eu acho que de repente dá até para vocês perceberem, que é tipo um caminho que vai lá para dentro. Eu nunca me aventurei, mas tem gente que passa ali, o menino que limpa aqui o condomínio e tudo, às vezes ele entra para jogar folha, galho, bem lá dentro da mata, para não ficar aqui, ele junta o lixo e leva para lá. Aí, eu na minha projeção, eu olhei para trás, já vi meu carro, a casa, mas já meio assim, quando fica igual debaixo d'água, a imagem assim já meio turva. Quando eu olhei de novo, eu vi umas bolas de luzes assim, mas um círculo, não eram muito grandes não, mais ou menos desse tamanho, mas muito brilhante, assim, tudo ao meu redor, aqueles círculos assim, e eles convergeram e foram para dentro da mata. Eles se juntaram, aquela coisa, e passaram por aquele buraquinho ali, aquele buraco na cerca, e foram lá para dentro. E eu fui junto.
Aí eu fui, como eu estava em projeção e curiosa, eu fui seguindo atrás deles. Ontem teve um temporal muito forte aqui, mas muito forte mesmo. E teve uma hora que caiu um raio dentro dessa mata, com certeza, porque estremeceu tudo aqui. Mas sabe aquele trovão? Foi assim um clarão e brum, né? As janelas, tudo aqui estremeceu. Foi realmente caiu um raio lá dentro. E na hora que eu estava em projeção, eu ainda lembrei que tinha caído um raio lá dentro. E eu quis ver aonde, ainda fiquei curiosa para ver aonde se realmente, né, tinha o raio tinha afetado, tinha caído em cima de alguma árvore, o que foi. Eu não fui lá dentro. Eu hoje dei uma olhadinha assim, mas não dá nem para saber se realmente o raio atingiu alguma árvore, se tem esse espaço que eu vi em projeção lá. O fato é que aquelas luzes todas, elas foram me conduzindo a um lugar que tinha tipo um círculo, era como se tivesse realmente algo batido ali e queimado, né, e feito tipo uma clareira ali naquele meio, e aquelas bolas fizeram um círculo ali junto daquela clareira. E eu fiquei no meio da clareira. Eu olhei assim e na hora eu raciocinei, eu digo, acho que foi aqui que o raio caiu. Só que aquele pedaço ali era pedra, porque eu estava descalça e é um pedregulho que tem. Eu não sei se tem ali dentro também. Não tem como eu ver, eu acho que eu vou comprar um drone para começar a ver, porque eu não tenho coragem de entrar naquela mata ali não. Mas na minha projeção tinha uma pedra, assim, quase que plana, onde eu estava no meio, bem chamuscada, o mato em volta estava queimado e já estava até um pouco claro, porque na hora que eu saí, que eu vi que era 5h20 no relógio, eu olhei para fora, assim, para a janela, e eu vi que estava clareando, e já ia clarear pelo horário, né? E na hora que eu estava lá na projeção, já estava começando a clarear mesmo o dia. Aqueles círculos me rodearam, aquelas bolas de luz, e de repente elas começaram a crescer, elas foram ficando tipo, como se fossem colunas, elas foram crescendo assim ao meu redor. E no que elas foram se manifestando, eu vi que eram seres, eram consciências. Só que eu não consigo lembrar das feições deles, de como eles eram de fato. Eu lembro da forma, como começou a formar aquelas colunas, era como se eles resplandecessem, assim, se eles fossem todos formados de luz, sem ter nenhuma imagem formada, assim, um rosto ou algo. Era como se fossem bonecos de luz, para que vocês possam entender mais ou menos, né? E aí, naquele momento que eu estava ali no círculo, que eles começaram a juntar, foram se juntando, eu não senti medo nenhum, gente. Eu achei que eu ia ser realmente carregada para algum lugar. Na hora, o que a intuição bateu foi isso, que eu ia ser transportada, e de fato eu fui. Eles se juntaram, foram apertando, eu só consegui, eu fechei os olhos e fiquei nessa posição, assim, com os braços, né, encolhidos. Eu senti, quando eles me apertaram, um calor muito grande, todo o meu corpo vibrou muito, uma vibração e um barulho como se fosse um motor alto, vibrando. E aí eu já senti que eu estava sendo, como se eu estivesse levitando mesmo, a sensação de levitar, mas eu não estava voando. Era como se eu estivesse sendo transportada dentro daquela bola que eles formaram. E na hora que eu consegui abrir os olhos, eu mostrei para vocês uma montanha que tem mais lá em cima, lá atrás. Eu estou toda cercada de montanhas aqui, muito próximas. Eu estou perto de uma serra, tem montanhas aqui. Então, o que aconteceu? Quando eu consegui abrir os olhos, o dia estava clareando já, então eu consegui ver tudo muito nítido. E aquela bola de luz estava me conduzindo para uma montanha que tem aqui mais alta, que eu vi que era aqui pertinho mesmo. Eu consegui visualizar a minha casa, consegui visualizar tudo aqui de cima. Eu estava aqui. Só que eles desceram e me levaram para dentro dessa montanha. Para dentro. Não me perguntem como, não lembro do processo, mas eu sei que quando eu fui descendo, eu sabia que eu ia entrar na montanha. Aí que é a parte legal. Cheguei dentro dessa montanha, encontrei aqueles seres que eu digo que sempre me acompanham,
que são claros, de olhos azuis faiscantes. Eles realmente, o aspecto deles é como se fossem, os cabelos são muito claros. Todos têm esse aspecto. Eles diferem, eles não têm as mesmas feições, mas todos são altos e têm os cabelos muito claros. Eles costumam usar, tem alguns que até prendem o cabelo para trás, tem outros que usam o cabelo solto, mas os cabelos são bem claros, a pele bem clara e os olhos azuis faiscantes. E eles estavam dentro dessa montanha. E olha só que interessante. Ali dentro da montanha era como se fosse uma cidade. Uma montanha aqui pertinho. Mas me foi antes que vocês digam, tem uma colônia terrena aqui perto de você. Creio que não. O que eles quiseram me mostrar foi que eles usaram o que tem de recurso aqui próximo, né? Que no caso tem uma montanha, eu estou perto da mata. Então acho que eles usaram todos esses elementos para poder me mostrar. Eles conseguiram puxar a energia desses elementos que tinham perto para plasmar aquilo que eu precisava ver deles, que eles vivem numa cidade. E essa cidade, pelo que foi mostrado, fica dentro de uma montanha. Qual montanha eu não sei, tá? Mas todo o processo deles é dentro de uma montanha. Então, às vezes a gente fala de seres só extraterrenos, esses são intraterrenos, no sentido de que eles têm uma base dentro de uma montanha. Pode ser que eles saiam e consigam. Eu creio que eles, na verdade, eles não ficam indo e voltando para o planeta deles. Eu acho que eles vieram do planeta e construíram bases aqui no nosso planeta para nos auxiliar. Então, esses seres foram isso que passaram para mim. Que eles, toda forma, o que eu falo para vocês é importante para que vocês possam de repente compreender essa questão de que eles já estão presentes aqui. A gente quer uma intervenção, que eles apareçam com suas naves e tal, mas eles já estão aqui. Eles possuem bases aqui, é como uma cidade mesmo. Todo mundo trabalhando, tem todo um... sabe o que o Chico descreveu no nosso lar? Só que o nosso lar é no astral. E existe tipo uma cidade mesmo, como uma colônia, talvez. Por eles serem de fora, eu vou usar a expressão uma base, que é o que eles usam também. É uma base, tá? Não é uma colônia, não é uma cidade, é uma base que eles têm. Aonde existem muitos indivíduos como eles ali trabalhando. Tem muitos. E eles têm diversas missões. E por que nós estamos em contato com eles? Porque a gente está encarnado. E a nossa essência, de repente, pode até ter vindo, né? Ter tido uma origem. Eu sei que eu já encarnei aqui várias vezes na Terra. Já passei várias vezes na Terra, então eu não vim diretamente de lá. Eu não sou nenhuma lourinha de olho azul aqui por baixo dessa carne, não. Não é isso, não, tá? Eu já encarnei. Eu posso ter tido origem lá atrás, né? Com eles. Pode ser que eu, nas minhas andanças e meu caminho evolutivo, eu tenha feito contato com eles em outras dimensões e quando encarnei na Terra eu mantive o contato com eles. Eu tô falando eu, mas assim, do mesmo jeito que eu tenho esse contato, muitas outras pessoas estão tendo esse contato. Eles estão fazendo com que essas pessoas recobrem tudo isso. Então, me foi mostrado que, na verdade, eles já estão próximos de nós, eles estão trabalhando, eles estão fazendo um trabalho bacana de conscientização, e isso também foi dito, foi passado, foi transmitido. Toda essa transmissão que eles fazem não é verbal, que eu não consigo me lembrar. Aliás, a única coisa que eu lembrei, mais assim, é que parece que eles falam uma língua diferente, que eu compreendo. É como se fosse uma língua alemão, eu não falo alemão, mas com eles eu conseguisse falar alemão e compreender, tá? Eles não falam em português comigo, eu não consigo traduzir, ou é passado como um bloco de informações, tipo, vem aquilo tudo de uma vez, e o diálogo que é feito com eles, que eu consegui fazer com eles, era numa língua diferente. Foi o que eu consegui rememorar, tá? Quando a gente
tá, né, na projeção, muitas vezes a gente rememora as coisas um pouco difusas, meio confusa mesmo, né? Então, mas eu tenho uma vaga sensação que eu estava falando com eles numa outra língua, que não me pergunte que língua é, que eu não sei nem falar. E aí foi passado, eu fiz alguns questionamentos, consegui questionar, né? Então, eu acho que esses questionamentos vieram como o bloco de informações, justamente nós estamos trabalhando para ajudar todo mundo a fazer essa coisa da transição. É importante que tenham trabalhadores para fazer isso. Só que a gente está nesse mundo aqui, nós temos todas as dificuldades materiais, a gente tem dificuldade de recursos. Eles estão ajudando a gente ao máximo para que nada nos falte, para que a gente tenha a capacidade de cada vez mais fazer. E quanto mais o trabalho vai surtindo efeito, mais conhecimento vai sendo passado para quem está transmitindo. Isso também foi mostrado. Então é como se fosse uma troca. Se quem está aqui, quem está no despertar, quem está fazendo um trabalho, um monte de terapeutas que a gente tem hoje em dia, um monte de pessoas, de pessoas fazendo mentorias, de pessoas ajudando. Se o trabalho dessas pessoas, com certeza elas não estão sozinhas, elas estão acompanhadas. Não necessariamente desse grupo que eu estou. Existem outros grupos também, é o que foi falado. Existem outros que talvez sejam até de outras raças, que tenham vindo de outros lugares. Mas todos fazem parte do que é chamado realmente tipo uma confederação. Existe uma reunião de algumas raças lá fora, cujo objetivo é auxiliar o planeta Terra no período de transição. Eles realmente têm um nível evolutivo maior, tanto que eles vêm lá de longe para que a gente consiga passar melhor por tudo isso e a gente tenha informação suficiente para transmitir para as pessoas, para que as pessoas se sintam mais seguras dentro desse processo todo e não caiam nas malhas, nas armadilhas daqueles que também estão aqui, que provavelmente também têm bases intraterrenas, porque isso que eles fizeram dentro dessa montanha, que não é essa, tenho certeza que não é essa, só me foi mostrado porque tinha recurso aqui próximo para mostrar o que era. Mas o que eles fizeram dentro de uma montanha, o que eles podem fazer dentro de uma montanha, é tecnologia. E essa tecnologia, vários têm conhecimento do lado de fora. Então, outras raças também podem ter base aqui. E não necessariamente sejam raças que querem ajudar a gente a passar o período de transição de uma forma legal. Porque tem raças que querem tumultuar a história, quer que realmente a gente continue escravo dentro desse processo de evolução, porque o que eu coloco para vocês que é importante e que é legal falar, que agora está sendo bem buzinado aqui, esse processo todo de transição que a gente está passando, se a gente não se conectar com coisas bacanas, nós vamos potencializar a negatividade no mundo. Então, o que quer dizer isso? Que as pessoas que já vibram no egoísmo, aquelas pessoas que não sabem ainda ter empatia, que ainda não sabem se colocar no lugar do outro, que ainda não conseguem entender o problema do outro, com certeza ela vai ser transformada, não tem como não ser, porque esse processo de mudança de frequência da Terra é natural, não tem como parar. E agora está mais do que nunca acelerado. Isso vai fazer com que as pessoas tenham seus poderes ampliados. Agora, se você tem esse poder todo, tipo telepatia, tá? A gente vai começar a ter mais insights telepáticos, você pensar em algo e aquilo, você conseguir se conectar com aquela pessoa, a pessoa entrar em contato com você, você vai conseguir ler praticamente o pensamento do outro, saber o que o outro está pensando. Vocês vão perceber, porque isso é uma faculdade no futuro natural, mas existe uma certa ética. Quando você crescendo, você vai pegando esses poderes e quando você vai evoluindo também moralmente, você usa esses poderes com ética. Você sabe que você não vai poder... É a mesma coisa você ter um drone, que é uma tecnologia, você está aqui e você entra com o drone na casa do seu vizinho para ficar espionando ele. É antiético. Você está usando uma tecnologia para uma coisa totalmente, né,
que não tem lógica, não tem um porquê, o teu ego de querer saber o que o vizinho está fazendo. E a mesma coisa vão ser os nossos poderes. Tudo isso que a gente está conseguindo visualizar, enxergar o outro energeticamente, por exemplo, se eu conseguir enxergar uma pessoa energeticamente, usar isso para falar mal dela, né, olha, eu estou usando o meu poder para fazer o mal. E é isso que vai acontecer se a gente não se cuidar. A gente vai ter esse poder, mas a gente vai usar em proveito próprio ou para prejudicar o outro. Porque não vai ser assim um boom, todo mundo vai ter ao mesmo tempo. Não, a gente vai desenvolvendo, vai demorar um bom tempo até que todos tenham recobrado seus poderes, tenham todos entrem na mesma frequência do planeta e consigam visualizar tudo, ouvir tudo. Então, durante esse período de transição, uns vão ter e outros não. E aqueles que têm, a gente precisa trabalhar para que use no bem, porque senão, até chegar lá, o mal ou o lado negativo pode influenciar essas pessoas e aí o nosso planeta vai virar um caos, dominado por seres que realmente têm um poder maior do que aqueles que ainda não despertaram. Então, isso tudo foi passado, é real, vocês sentem, eu sei que quem está no despertar sente mesmo, que está sendo reprogramado, existem diversos sinais que a gente está sendo reprogramado, que a gente está mudando, que a gente está ampliando a nossa capacidade perceptiva, que a gente está despertando mesmo. Isso é fato. Você olhar o que você conseguia identificar e o que você sente hoje. Todas as vezes o mal-estar que você sente é só um certo desconforto do teu corpo que ainda não se adaptou a essa frequência nova, mas significa que você está aos pouquinhos sendo readaptado. Então é importante você que já está na onda do despertar, que você sabe que tem algo diferente, que você começou a se questionar, que também o despertar começa assim, você de repente, de uma hora para outra, você está bem, e aí você começa a pensar, são as 3 perguntinhas básicas. O que eu vim fazer aqui? É a primeira pergunta. Você está fazendo um monte de coisa, mas ao mesmo tempo você sente que o que eu vim fazer aqui? Qual o meu propósito aqui? Então, aí isso é um questionamento que você tem que responder de uma forma bacana para você. Você tem que dizer, eu vim fazer isso, isso, isso e eu estou fazendo. É o primeiro ponto. Mas só de você já perguntar isso significa que você está despertando. Você não está no piloto automático. Depois, quem sou eu? Não é quem eu estou. Eu sou uma advogada, eu sou uma médica, eu sou uma dentista. Não, quem sou eu? Eu sou uma pessoa bacana, eu sei ser solidária, eu sou uma pessoa que sei servir, que sou uma pessoa amada, eu sou uma pessoa que amo. É isso que você tem que parar para pensar. Quem é você? E é um questionamento dos que estão despertando. Separe e vê quem você é. E aí nessa questão de você querer saber quem você é, você começa a fazer uma autoanálise e perceber aquilo que não é legal, porque aí você já começa a se alinhar, que você sabe que você precisa evoluir, que é necessário você evoluir, e o processo de evolução é justamente você se tornar um ser mais consciente, mais responsável, mais solidário, mais amoroso. Então, você começa a questionar isso aí, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual o meu propósito? Quem sou eu? O que realmente, de fato, eu sou? E a terceira perguntinha que você tem que ficar atento nisso tudo é o que isso tudo representa para mim? Como eu estou nesse momento? O que é importante para mim nesse momento? Né? O que de fato me move? Eu estou feliz? Basicamente, você tem que identificar se você está alinhado. A pergunta, se você perguntar para você sinceramente, eu estou feliz com quem eu sou e com o que eu vim fazer aqui? Se você se sentir realmente em paz, você despertou e você está alinhado. E aí você só tem que tomar cuidado realmente com as conexões que você faz para você manter sempre isso. Do servir, do ser generoso, do ser amoroso, do ser solidário, que é isso que vai te crescendo no caminho evolutivo.
Caso você, quando fizer a última pergunta, eu sou feliz, e você sinta um vazio, mas isso é você com você, não tem algo que está me incomodando, volta para a segunda pergunta, quem eu sou? Então, aí você vai examinar direitinho quem você é, o que está te incomodando, o que em mim me incomoda que eu não sou feliz com quem eu sou, o que em mim incomoda que eu não sou feliz com o meu propósito, com aquilo que eu vim cumprir aqui, com o que eu vim fazer aqui. Então, isso daí significa que se você começa a questionar essas coisas, que você verdadeiramente está despertando. E aí, depois desse processo de despertar, você está entrando na frequência, você começa a ter uma percepção maior de tudo que está ao seu redor. O start é isso, é o questionamento, e depois você começa a sentir tudo, e cada vez mais, você começa a perceber a energia do ambiente. Quando você chega, você sabe se aquele ambiente é legal, se não é. Você começa a sentir a energia das pessoas, se aquela pessoa está falando a verdade, se está falando mentira, se aquela pessoa é legal, se não é, se ela está bem, se ela está mal. Quando você começa a ampliar a sua percepção, só de chegar perto da pessoa, tu sabe se ela está passando por algum problema ou não. Você sente, porque quando você volta a falar, conectado com o lado bom da força, você começa a usar todos os seus poderes para auxiliar, para ajudar. Não só você, mas os outros também. Então, a questão de você perceber o ambiente, muitas vezes aquele ambiente é incompatível. Então, você até pode tentar, de alguma forma, trazer pessoas para junto de você, para que você, através do teu exemplo, modifique a frequência das pessoas. Faça com que elas despertem também. Mas muitas vezes você não vai poder mudar o meio. Então você precisa identificar para você se proteger também. Então a linha entre o egoísmo e o altruísmo é muito fininho. Mas só que existe o amor próprio nisso tudo. Então você veio para amar, mas você precisa antes se amar. E esse se amar significa se resguardar. Nós vamos vivenciar momentos onde as pessoas vão estar potencializadas na maldade. Se prepare. Vai acontecer isso no mundo. Então é preciso você se resguardar. Não é para ter medo, é para você trabalhar cada vez mais, se esforçando para se manter na vibração do bem e do amor. Tá? Foi tudo isso que eles me passaram, eu estou retransmitindo para vocês. Vem tudo como um bloco. A projeção foi linda. Eu saí de lá, eu entendi que existia tudo aquilo, recebi as informações, eu fui recebida como se eu conhecesse aquelas pessoas, a sensação que eu tenho é que eu os conheço. Voltei para o meu corpo, não lembro do caminho de volta, como eu voltei. Eu sei que eu abri os olhos, olhei o meu relógio, abri o celular e eram 5h20. Incrível, né? Então, são sincronicidades que eles passam, transmitem, para que a gente consiga acreditar no processo. E eu sempre falo para vocês uma coisa que é importante. Quando eu digo que sou cética, eu não sou cética em relação à existência de um plano espiritual, à existência de seres dimensionais convivendo conosco, de espíritos. Eu não sou cética com relação a isso, porque eu já tive N provas que nós não estamos sozinhos aqui e que a vida não acaba aqui. Já tive muitas provas, então não é esse o meu ceticismo. O meu ceticismo muitas vezes é em relação às minhas experiências, porque as nossas experiências podem ser contaminadas pelas informações que nós temos, pelo nosso ego, pela personalidade que estamos aqui. Então, toda experiência que eu passo, eu preciso de uma validação. E eles já sabem, e por isso agora cada vez mais eu estou sendo validada dessa forma. Como abrir os olhos e tá lá o 520. Então, não é coincidência. Foi justamente para eu entender que foi real o que eu vivenciei do lado de lá. Tá? Então, cada experiência é única, eu sempre buscando ver realmente se tem um sentido, se faz sentido, até transmitir para vocês. E só transmito aquelas que eu sinto que são fortes, que bateram dentro de mim e que vale a pena compartilhar. Tá? Foi o relato aí de hoje de madrugada, né? Já de manhãzinha, 5h pouca da manhã, que eram 5h20 a hora que eu acordei. Eu fiquei um pouquinho acordada, depois até dormi de novo, mas aí ferrei no sono mesmo. Tá?
e tô aí transmitindo para vocês. Então espero que isso também auxilie vocês no processo de evolução, que é justamente eu cada vez mais entendo que essa é a minha missão aqui, né? Por mais que às vezes eu fico, né, não é essa a minha missão mesmo, é ajudar vocês a despertar, é vocês entenderem a espiritualidade de uma forma consciente, sabe, de uma forma bacana, de uma forma mais próxima de vocês, e não como algo místico, divino, que está do outro lado, inalcançável, não. A espiritualidade está aqui pertinho da gente, prontinha para nos auxiliar. A gente tem que estar só consciente disso tudo e saber utilizar todas as ferramentas que são colocadas conosco, como a projeção astral é uma ferramenta maravilhosa para a gente fazer essa comunicação, tá bom? Então, gente, mais uma vez, obrigada de coração e fiquem com a luz.